Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Alexandra Quick e o Círculo de Espinhos. Parte 05. Capítulo 9. Problemático. Alexandra descobriu na manhã seguinte que, de fato, veria Dean Green novamente mais cedo do que esperava. Ela notou, à mesa do café da manhã, que Anna, David, Constance e Forbearance estavam todos sombrios e apreensivos. Na verdade, Anna parecia estar apavorada. Darla e Angelique tentavam ser compreensivas, mas pareciam mais com pena do que consoladoras. Não foi totalmente sua culpa. Tenho certeza de que você não se meterá em grandes problemas, disse Darla. O que foi? Perguntou Alexandra, sentando-se com seu prato de bacon, ovos e waffles. Anna olhou para ela como se estivesse louca. Você não viu o quadro de avisos? Perguntou com uma voz aguda. Alexandra parou de mastigar o bacon por um instante, e sua careta indicou às outras crianças que ela havia se esquecido do quadro de avisos novamente. David revirou os olhos enquanto Darla e Angelique balançavam a cabeça. Você realmente precisa conferir isso todas as manhãs e tardes, Alexandra. Eu sei, respondeu Alexandra, irritada. Então, o que estava escrito? Anna suspirou. Todas nós temos que ir à sala do reitor depois do café da manhã. Sua voz era fraca, e Alexandra percebeu que a outra garota mal havia tocado em seu café da manhã. É sobre a nossa briga com aqueles punks do Grundes, aquele que nos chamou de sangues ruins, rosnou David. Todos os outros estremeceram quando ele disse essa palavra. Você e eu brigamos, disse Alexandra. Por que Anna, Constance e Forbearance estão em apuros? Culpa por associação? Sugeriu Darla. Alexandra lançou-lhe um olhar fulminante. Nós estávamos envolvidos, disse Constance. Estávamos no meio dos acontecimentos, disse Forbearance. E se tivéssemos reagido mais rapidamente? Talvez não tenha havido fração. Então a culpa é sua por seus amigos do interior estarem sendo intolerantes? Perguntou David. Não é sua responsabilidade impedir que seus filhos se comportem mal. Quem vai se responsabilizar por impedir que você apronte? Perguntou Angelique. David a encarou com raiva. Por favor, disse Constance. Não discutam, disse Forbearance. Já estamos com problemas suficientes, murmurou Anna. Alexandra ficou irritada e um pouco preocupada por ter sido chamada ao escritório da Sra. Green, mas percebeu, ao chegarem à ala administrativa, que as outras garotas estavam tremendo visivelmente, e até David parecia nervoso. Alexandra já tinha visitado a sala da diretora vezes suficientes na escola primária Larkin Mills. Qual é o pior que pode acontecer? Zombou ela. Detenção? Não é como se ela fosse nos transformar em sapos. Ouvi dizer que ela transforma os alunos expulsos em porcos e os faz viver na floresta, sussurrou Anna. Não seja ridícula. Alexandra estava começando a se preocupar com Anna. Não havia secretária na ala administrativa. Em vez disso, havia um retrato de uma mulher que se parecia muito com uma professora do século XIX pendurado na parede. Senhorita Marmey, secretária da escola. Nascida em 1814, falecida em 1932, dizia a placa de bronze abaixo do retrato. A mulher no retrato lançou-lhes um olhar severo quando entraram no escritório da escola e apontou para um banco de madeira dura. Esperem ali, por favor, disse ela. Embora tivesse uma aparência muito severa e um semblante azedo, Alexandra supôs que o retrato tivesse sido pintado muito antes de 1932, já que a senhorita Marmey não aparentava ter quase 118 anos. Todos se sentaram no banco em frente a uma pesada porta de madeira com uma placa de latão onde se lia Gabinete do Decano. De cada lado da porta havia mais pinturas, mas estas não retratavam pessoas, eram em sua maioria paisagens. Embora Alexandra tenha reconhecido o prédio da academia em algumas delas, elas ficaram sentadas em silêncio por 5 minutos. Então Alexandra percebeu que Anna estava chorando. Ei, disse ela. Passou o braço em volta da colega de quarto meio sem jeito. Vamos lá. Você nunca se meteu em encrenca antes? Não, sussurrou Anna. Quando meu pai descobrir, ele pode me obrigar a voltar para São Francisco. SHHH, disse a senhorita Marmey, aparecendo de repente no que antes era uma pintura de um bosque em frente a eles. Alexandra esperou até que a mulher tivesse saído da floresta e voltado para o seu próprio retrato, e disse, olha, vou dizer à senhora Green que a culpa foi toda minha e do David. Ei, disse David. Calha a boca, todos vocês. Rosnou a secretária, voltando a encará-los com desdém por trás do quadro mais próximo. Depois que ela desapareceu novamente, Anna disse em voz muito baixa, você não parece achar que isso seja grande coisa, Alexandra. Ser mandada para a sala do reitor é uma grande coisa. Vai ficar registrado em nosso histórico. Não é uma questão trivial, sussurrou Constance. Nossos pais mal concordaram em nos deixar vir para Sharbridge, sussurrou Forbearance. Alexandra percebeu que as gêmeas também estavam se esforçando para conter as lágrimas. A porta da sala do reitor se abriu. Benjamin e Mordecai High saíram, ambos com semblantes sombrios e rostos vermelhos. Atrás deles vinha o garoto com quem Alexandra havia brigado. Ela nunca soube o nome dele. Ele tinha cabelos negros e cacheados e não parecia ser um morador dos Ozarks. Os três lançaram olhares venenosos para Alexandra, mas nenhum deles disse uma palavra enquanto passavam furtivamente pela sala. Constance e Forbearance desviaram o olhar em vez de encarar os garotos. A porta do reitor fechou-se com um estrondo, sem dar a Alexandra sequer uma espiada lá dentro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais ominoso, mas Anna continuava a tremer, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Constance e Forbearance estavam de cabeças juntas, de mãos dadas. David havia se deixado cair no banco, cruzando os braços e encarando a parede oposta, mas o bater de pé denunciava seu nervosismo. Alexandra levantou-se, caminhou até a porta do reitor e bateu com força. Anna engasgou, os gêmeos olharam para cima boquiabertos e David sibilou. Você está louca? Miss Marmey apareceu instantaneamente no quadro mais próximo da porta e disse, moça. Alexandra abriu a porta. Lá dentro, a senhora Green estava sentada atrás de um grande deck de carvalho, fazendo sinais com a língua de sinais.
Ela ergueu o olhar com uma expressão que misturava irritação e espanto. Com licença, disse Alexandra, entrando discretamente e fechando a porta. Do lado de fora, a secretária deu um grito de incredulidade, e então Alexandra ouviu sua voz vinda do que parecia ser um porta-retratos bem menor, em cima da mesa do reitor, de frente para ela. Desculpe, reitor Green, eu não esperava que ela, simplesmente invadisse seu escritório assim. A senhora Green assentiu com a cabeça. Está tudo bem, Ritter. Sua voz era calma e serena. Diga aos outros para continuarem esperando. Além de um aceno de cabeça, a reitora mal havia se mexido desde que Alexandra entrará, exceto por virar levemente a cabeça. Agora, seus olhos estavam fixos na garota como dois canos de arma cinza ardósia, e Alexandra quase sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Bem, senhorita Quick, disse a senhora Green suavemente. A senhora deve estar com muita pressa para sair da Academia Sharbridge. Alexandra engoliu em seco e disse, não exatamente. E acrescentou, senhora Green. Endireitou os ombros e encarou a reitora do outro lado de sua imponente mesa. Havia retratos na parede atrás da senhora Green, alguns da própria reitora, outros de homens e mulheres, e juntos formavam uma imponente parede de desaprovação, todos a encarando com desdém por cima do ombro da senhora Green. Eu só queria dizer, Ana, Constance e Forbiarance, que elas são as outras que foram chamadas ao seu escritório junto comigo e com o David, e não fizeram nada. Elas só estavam sentadas à mesa quando brigamos no Grundes. Agora elas estão lá fora apavoradas com a possibilidade de você expulsá-las ou transformá-las em porcos ou algo assim, e elas não deveriam estar. Então eu pensei, se você vai me expulsar de qualquer jeito, que problema maior eu posso ter se eu decidir não fazê-las esperar mais? Ela disse tudo isso num só fôlego, depois colocou as mãos atrás das costas e mudou o peso de um pé para o outro, observando a senhora Green. A expressão da reitora não mudou, e seus olhos continuaram a refletir apenas frieza. A senhora Green não se mexeu nem disse nada por vários segundos, e Alexandra sentiu o silêncio se prolongar e testar seus nervos. Suas mãos se mexeram um pouco atrás das costas, mas ela não desviou o olhar do rosto da reitora. Finalmente a senhora Green pousou a caneta e cruzou as mãos sobre a mesa. Bem, você teve alguns dias agitados, não é? Disse ela em tom de conversa. Violar as regras contra o uso de magia por menores de idade menos de 24 horas depois de eu ter te avisado para não fazer isso. Se envolver em uma briga pública no Grundes e agora invadir meu escritório porque o que você tinha a dizer era tão importante que não podia esperar até que eu estivesse pronta para conversar com você. Não gostei de ver Ana, Constance e Forbiarance. Sim, você se preocupou com seus amigos. Admirável. A voz da senhora Green era seca, desprovida de qualquer humor. Você costuma se preocupar com as consequências de seus atos para seus amigos apenas depois que eles acontecem. Senhorita Quick? Alexandra fechou a boca, sentindo o rosto queimar, mas não desviou o olhar. Até agora você violou a lei e envergonhou esta instituição, e agora demonstrou grande desrespeito a mim pessoalmente. Alexandra não achava possível que a voz da senhora Green ficasse mais fria, mas ficou, e ela finalmente baixou o olhar. Não tive a intenção de lhe desrespeitar, senhora Green, disse ela. Eu apenas... Você fez o que lhe veio à cabeça sem pensar nas consequências, disse a senhora Green. Suspeito que você faça isso com bastante frequência. Você vai me expulsar? Alexandra olhou para ela novamente. A senhora Green parecia estar ponderando. Devo? Alexandra detestava quando os adultos faziam perguntas capciosas como essa. Bem, se você fizer isso, ainda assim não deveria punir Ana, Constance ou Forbiarance. Mas você definitivamente deveria expulsar Benjamin, Mordecai Hayes e aquele outro garoto, junto comigo, já que eles nos chamaram de sangues ruins. Os olhos da senhora Green brilharam. E isso justifica seu comportamento? Não, respondeu Alexandra após uma pausa. Senhora. A senhora Green ficou em silêncio novamente. Tempo suficiente para que Alexandra voltasse a mudar o peso de um pé para o outro e se perguntasse se os outros lá fora estavam em agonia de suspense. Benjamin e Mordecai Hayes e Léo Albo já receberam suas punições, inclusive pelo uso de linguagem depreciativa que contraria a política antidiscriminatória de Sharbridge, disse a senhora Green por fim. Ela observou Alexandra impassivelmente por um instante, depois pegou sua varinha e com um leve aceno, fez a porta de seu escritório se abrir. Os demais entrem por favor, disse ela. David, Ana, Constance e Forbiarance entraram, todos com semblantes extremamente nervosos. Ana fungava e enxugava os olhos. A senhorita Quick assumiu a responsabilidade por sua participação nos eventos em Grundes, disse a senhora Green, e absolveu todos vocês com exceção do Sr. Washington. Ela encarou David. Ele teve menos sucesso do que Alexandra em sustentar o olhar da reitora e desviou o olhar depois de um instante. Concordam que toda a punição deve recair exclusivamente sobre a senhorita Quick e o Sr. Washington? Perguntou ela. Alexandra teve vontade de abrir a boca e protestar, dizendo que aquela era mais uma pergunta injusta e tendenciosa, mas pela primeira vez conseguiu se conter. Ana olhou para baixo, enquanto Constance e Forbiarance se entreolharam. Deveríamos ter tentado acalmar as coisas, murmurou Ana em voz baixa, ainda tremendo. Tudo começou por nossa causa, disse Forbiarance timidamente, olhando para o chão. Se tivéssemos simplesmente feito o que nossos parentes pediram, disse Constance com a mesma docilidade. É aí que você se engana, disse a senhora Green secamente. Os Rashes não tinham o direito de lhe dizer com quem você deveria socializar ou onde deveria se sentar, e certamente não tinham o direito de usar linguagem odiosa. Eles admitiram, no entanto, sua própria responsabilidade neste episódio vergonhoso. Os relatos deles confirmam a afirmação da senhorita Quick de que vocês três não tiveram participação relevante na briga.
Ela olhou para as outras 3 garotas com reprovação. No entanto, espero que todas vocês se esforcem mais no futuro para serem colegas de classe responsáveis. Principalmente quando se trata de ajudar alunos como o Sr. Washington e a Srta. Quick a aprenderem os costumes do mundo bruxo. Alexandra continuou fervendo de raiva. A Sra. Green estava os responsabilizando pelo comportamento dela e de David. Sim, Dean Green, responderam as outras 3 garotas em uníssono, ainda olhando para baixo. Vocês 3 podem ir. Anna, Constance e Forbearance ainda tremiam um pouco enquanto saíam. David parecia estar com dificuldade para engolir enquanto estava ao lado de Alexandra. A Sra. Green os encarou até que os outros desaparecessem, então gesticulou novamente com a varinha. A porta de seu escritório se fechou com um estrondo que fez David pular. Vocês 2, Green se levantou da cadeira e, embora sua enorme escrivaninha ainda estivesse entre eles, agora parecia incrivelmente alta, inclinando-se sobre ela e pairando sobre ambos, quase preenchendo a sala. Algum dia, vocês merecerão se considerar membros plenos do mundo bruxo. Algum dia, quando puderem se comportar como uma bruxa e um bruxo, e não como selvagens incivilizados. Ela os encarou com um olhar fulminante e sua voz era como um chicote. Vocês têm poderes que as crianças trouxas com quem cresceram só podem sonhar. Vocês nasceram para fazer grandes coisas, se assim o desejarem. Comportem-se novamente como se comportaram na casa do Grund, e poderão retornar a Detroit, a Larkin Mills, e passar o resto de suas vidas lamentando a oportunidade que desperdiçaram. Alexandra sentiu-se encolher involuntariamente sob a severa reprovação da Sra. Green. Uma parte dela queria chorar, fugir ou implorar por perdão. Ela nunca se sentirá tão intimidada e envergonhada antes, nem quando fora mandada à diretoria pela 4ª vez em um mês, nem quando sua mãe a flagrou revirando a bolsa em busca de provas da existência do pai, nem quando deu ré com a caminhonete do Archie na garagem dos vizinhos. Mas ela manteve a cabeça erguida e, embora seus olhos ardessem e sua garganta estivesse um nó, ela não chorou. David tremia e cerrava os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Parecia que ia vomitar. A voz da Sra. Green repentinamente retornou à sua intensidade gélida e calma habitual, e ela se sentou novamente. Sua presença ainda preenchia a sala, mas não parecia mais sufocá-los. Vocês 2 ficarão de castigo por 2 semanas. Escreverão um pedido de desculpas à loja de departamentos Grund e uma redação sobre como o comportamento de vocês em público afeta a Academia Sharbridge e por quê. Portanto, é ainda mais importante que os alunos da Sharbridge se comportem como jovens bruxos e bruxas exemplares. As redações serão afixadas no mural de avisos de todas as séries. Alexandra manteve o rosto impassível para conter uma careta. Poderia ter sido muito pior, e como se lesse seus pensamentos, a Sra. Green acrescentou. E só para deixar claro, você está se safando muito bem, devido à sua recente experiência traumática na Ponte Invisível. Sim, Sra. Green, disseram Alexandra e David em uníssono. Saia do meu escritório agora. Ela sibilou. A porta se abriu sem que ela levantasse o olhar ou tocasse na varinha. E pegue seus pertences com a Srta. Marmee. David se virou e saiu apressado. Alexandra seguiu, calculando os passos com grande esforço. A porta do escritório da reitora bateu atrás dela. Cara, ela é assustadora, sussurrou David, enxugando a testa. Disse Alexandra, sem se comprometer. Na sala ao lado, a Srta. Marmee olhou para eles e, com um resmungo de desdém, apontou para um armário ao lado de uma escrivaninha com uma máquina de escrever antiga em cima. Tanto a escrivaninha quanto a máquina de escrever estavam cobertas de poeira. Há algumas coisas para vocês no Achados e Perdidos, disse ela. David caminhou hesitante até a porta do armário. Alexandra abriu. O armário estava escuro por dentro. Na verdade, Alexandra teve a impressão de que era mais um espaço cavernoso, maior por dentro do que por fora. Mas eles não conseguiam ver as paredes, o teto ou qualquer coisa além da luz que entrava pela porta aberta e iluminava o chão. No chão, havia uma pilha de livros, roupas e 2 caldeirões muito amassados. Acho que eles recolheram nossas coisas do fundo do vale, disse David. Ele pegou um de seus livros e fez uma careta. Estava encharcado e quase se desfazendo. Os livros de Alexandra não estavam em melhor estado. Seu caldeirão tinha uma pequena marca côncava, mas o de David estava rachado. Ambos recolheram os montes úmidos de roupas que também haviam sido recuperados. Bem, não fiquem aí conversando, disse a Srta. Marmee atrás deles. Voltem para a aula. Alexandra sentia-se cada vez mais aliviada à medida que se distanciava do gabinete do reitor. David e Alexandra não tiveram a chance de conversar com mais ninguém até a hora do almoço. Eles tiveram que ir direto da sala do diretor para a primeira aula e, como estavam atrasados, o professor e todos os outros os encararam quando entraram na aula de feitiços básicos. Sentaram-se e enfiaram as pilhas de pertences que haviam recuperado debaixo das carteiras. Alexandra ficou desapontada, mas não surpresa, ao ver que o professor de feitiços para a aula de reforço era o Sr. Newton. Havia apenas 4 outros alunos na sala, e todos pareciam entediados e desatentos. Alexandra, no entanto, estava determinada a sair das aulas de reforço o mais rápido possível, então, apesar do tom exasperado do Sr. Newton e da repetição condescendente de cada palavra e gesto, ela prestou muita atenção enquanto ele ensinava o básico do manejo da varinha. Eles não lançaram nenhum feitiço naquele dia, mas passaram a hora inteira seguindo as ilustrações do livro enquanto aprendiam os 6 movimentos básicos da varinha e as 7 posições básicas da varinha.
Quando é que vamos poder lançar feitiços? Perguntou ela a David enquanto caminhavam para a próxima aula Transfigurações Básicas. Imagino que o Sr. Newton pense que sabemos a diferença entre um movimento rápido e um estalo, respondeu David. Alexandra franziu a testa, pois fora ela quem Newton acusara de estalar a varinha em vez de apenas movê-la com um movimento rápido. O Sr. Hobbes era o professor da turma seguinte e como que para confirmar sua afirmação anterior de que as transfigurações eram difíceis, a turma de reforço de transfiguração era muito maior, com mais de uma dúzia de alunos além dela e de David. Alguns deles pareciam ser crianças mais velhas também. A senhorita Quick, que bom te ver de novo, minha querida, que bom mesmo. Embora o Sr. Hobbes fosse mais simpático que o Sr. Newton, Alexandra não estava tão entusiasmada em vê-lo novamente. Parecia que a maioria dos outros alunos da aula de transformações corretivas era simplesmente entediante. Eles passaram algum tempo tentando transformar palitos de fósforo em agulhas e pedras em doces, e nenhum deles teve muito sucesso. Alexandra ficou surpresa com a paciência que o Sr. Hobbes parecia ter. Em sua mente, ela compôs várias rimas que tinha quase certeza de que produziriam as transformações desejadas, mas tentou usar apenas sua varinha. Ela conseguiu pelo menos que suas pedras mudassem de cor, o que era melhor do que David conseguirá. Sentindo-se um pouco convencida, ela franziu a testa quando Hobbes lhes disse que passariam o resto da hora revisando as transformações elementares de Militares. Ela queria fazer magia, não ler sobre ela. No final da aula, Hobbes perguntou: muito bem, quem pode me dizer as 4 transformações mais elementares e um exemplo de cada uma? Vários alunos levantaram a mão. Alexandra não levantou, mas Hobbes a chamou mesmo assim. De inanimado para inanimado como pedras para doces. De inanimado para animado como uma pedra para um rato. De animado para inanimado como um pássaro para uma caixa de música. De animado para animado como um peixe para um gato, disse Alexandra. David olhou para ela surpreso. O quê? Ela sussurrou. Estava me perguntando se você algum dia começaria a ler seus livros, ele sussurrou de volta. Ela o encarou com raiva. Então a aula terminou e David disse: bem, a próxima é teoria mágica. Alexandra arrastou os pés. Acho que meu horário mudou. Ela não queria admitir que sua próxima aula era alquimia corretiva. David aparentemente tinha se saído bem o suficiente no SPAM para cursar alquimia, teoria mágica e todas as outras matérias com o resto da turma. Ele a encarou com os olhos semicerrados, e ela percebeu que ele estava se perguntando por que ela tinha um horário diferente do dele, já que os alunos do 6º ano não tinham disciplinas eletivas. Te vejo no almoço, disse ela alegremente, e saiu andando pelo corredor, passando por vários alunos mais velhos. Na aula de alquimia corretiva, Alexandra finalmente conheceu o Sr. Grui. Ele era um homem muito grande, vestindo uma túnica preta grossa que parecia quase uma batina, e pesadas luvas pretas escamosas. Cabelos grisalhos e uma barba preta emaranhada escondiam a maior parte de seu rosto, mas o que era visível, seu nariz bulboso, bochechas rechonchudas e testa larga, estava coberto de cicatrizes de bolhas e queimaduras. Ele olhou para Alexandra com desconfiança e examinou um pedaço de pergaminho em sua mesa. Alexandra Quick, ele resmungou. Sim, disse ela. Havia 9 outros alunos, a maioria dos quais ela já tinha visto em uma ou ambas as suas aulas de reforço anteriores. Ela sentou-se ao lado de uma garota de aparência tímida que não tinha falado nada durante a aula de transfiguração de reforço. É isso mesmo, Sr. Grui, exclamou o professor em alto e bom som. Alexandra parou de tirar as coisas do caldeirão amassado. Sim, Sr. Grui, murmurou ela. Ele caminhou até ela e a encarou com desdém, olhando para o caldeirão. Não é assim que se faz a manutenção dos equipamentos, senhorita Quick, rosnou ele. É assim que meu equipamento fica depois de cair de uma altura de quase 1 quilômetro, retrucou ela, carrancuda. O rosto de Grui pareceu inchar. Você respondia mal aos seus professores no mundo trouxa? Às vezes, disse ela, sabendo que não devia. Todos já estavam olhando para ela, mas ela estava irritada por ter sido imediatamente escolhida como alvo. Grui aproximou-se até conseguir sentir o cheiro do hálito dele. Diga mais alguma coisa, seu insolente, rosnou ele ameaçadoramente em voz baixa. Alexandra não disse nada, mas não desviou o olhar do olhar penetrante de Grui, com suas sobrancelhas espessas. Após um instante, ele se levantou, soltando um suspiro pesado, e ordenou que todos esvaziassem seus caldeirões e abrissem seus livros didáticos. Série de ensino de varinhas jovens, poções básicas. O livro de Alexandra ainda estava molhado e fez um barulho de líquido quando ela o abriu com força sobre a mesa. Grui parou para encará-la novamente e em seguida começou a escrever no quadro as mesmas receitas básicas de poções que estavam listadas na primeira página dos livros. O almoço foi depois da aula de alquimia corretiva do professor Grui. Alexandra correu para o quarto para jogar fora o caldeirão e os livros e percebeu que Charlie tinha ido embora a coruja de Ana ainda estivesse empoleirada. Ela se certificou de que a janela ainda estava aberta para que o corvo pudesse voltar quando quisesse e, em seguida, apressou-se para o refeitório. Os outros já estavam sentados à mesa conversando, mas ficaram em silêncio quando Alexandra chegou, sentando-se entre David e Ana. O que? Perguntou ela, cansada, ao perceber que todos os olhares estavam sobre ela. Não acredito que você simplesmente invadiu o escritório do Green assim, disse David. Aposto que ninguém nunca fez isso antes, disse Ana. Alexandra deu de ombros, desconfortável. Você teve sorte de só ter ficado de castigo e ter que fazer uma redação, disse Darla do outro lado da mesa. Você podia ter sido expulsa. Sim, ouço isso o tempo todo, respondeu Alexandra. Acho que foi extremamente corajoso da parte dela, disse Constance em voz baixa. Não é muito sábio, disse Forbiarance. Mal pensado, concordou Constance. Mas corajoso, repetiu Forbiarance. A coragem não impressiona Dean Green, resmungou Darla. Se você continuar se comportando assim, Constance e Forbiarance têm razão, disse Ana.
Não foi muito inteligente, mas ela fez isso para nos salvar de problemas. Ela poderia ter te metido em mais encrenca, observou Darla. David revirou os olhos. Como foram suas aulas de reforço? Perguntou Angélica. David deu de ombros, enquanto Alexandra enfiou apressadamente um pedaço de bolo de carne na boca. Tenho certeza de que logo pegarei o jeito de usar essas varinhas, disse David. Podemos te dar aulas particulares, disse Ana. Afinal, é para te ajudarmos. Ela olhou para Constance e Forbiarance que assentiram. Não vou precisar de aulas particulares, disse Alexandra. Vou sair das aulas de reforço rapidinho, você vai ver. Ela não percebeu os olhares de exasperação que os outros trocaram enquanto ela juntava seus livros e dizia, até mais. A aula de princípios básicos da magia era ministrada por um bruxo fleumático chamado Sr. Adams que tinha a aparência de um peregrino, como poucos alunos que Alexandra já vira. Ele usava calças pretas até os joelhos, meias pretas, sapatos pretos e um casaco preto sobre uma camisa de linho branca, engomada a ponto de parecer inflexível. Tinha um nariz comprido que franzia frequentemente ao olhar para os alunos, praticamente a única expressão que Alexandra via nele. Ele pedia que abrissem seus livros e se revezassem na leitura. De fato, era um tanto educativo, pois ao final da aula Alexandra sabia algumas coisas a mais sobre feitiços, varinhas e como a magia era praticada no mundo bruxo. Mas ela achava o ritmo desnecessariamente lento e pensou que poderia ter lido tudo sozinha em menos tempo do que eles levaram na aula. O Sr. Adams ocasionalmente pedia a alguém que repetisse alguma informação lida anteriormente e quando um aluno era flagrado sonhando acordado, ele franzia o nariz e obrigava o aluno desatento a ler toda a passagem em voz alta. A história do mundo bruxo era ensinada por uma bruxa muito idosa chamada Sra. Grinder, que começava pedindo que eles abrissem seus livros didáticos no primeiro capítulo, como o Sr. Adams havia feito. O título era Bruxos e Feiticeiros no Mundo Antigo. A Sra. Grinder pigarreou, olhou para o título através de seus óculos de lentes grossas e então declarou, bem, o que vocês acham disso? Será que não existiam bruxas no mundo antigo? Alexandra olhou em volta para seus colegas de classe, que em sua maioria estavam entediados, embora vários parecessem confusos. Usamos este mesmo livro didático há mais de 20 anos, exclamou Grinder. Todo ano eu escrevo uma carta para o Departamento de Educação Mágica, e todo ano eles nos impõem esta coleção padronizada de contos de fadas patriarcais. Alexandra levantou a mão, algo que raramente fazia na escola em sua cidade natal. Grinder olhou para ela com os olhos semicerrados, surpreso. Sim, senhor. Rápido. Alexandra Quick. O que significa patriarcal? Significa que os homens acham que inventaram tudo, descobriram tudo e fizeram tudo que já foi importante no mundo. Zombou Grinder. Há sempre ouvimos falar de Paracelso, Ptolomeu, Hermes Trismegisto e pelo amor de Deus Merlin, Merlin, Merlin. Como se Tétis, Circe, Morgana e Nimue fossem apenas figurantes na história da magia. Aposto que nenhum de vocês jamais ouviu falar de Miko, Groa, Nádia da Valáquia ou Elizabeth Báthory. Não que Elizabeth Báthory fosse uma pessoa particularmente agradável, diga-se de passagem. Alexandra achou todas aquelas pessoas fascinantes, mas na verdade não chegou a ouvir falar de nenhuma delas porque a Sra. Grinder só reclamava de como os livros didáticos eram sexistas e desatualizados. Enquanto a professora falava sem parar, Alexandra folheou o livro e viu alguns dos nomes que Grinder havia mencionado. Claro que Alexandra já tinha ouvido falar de Merlin, Morgana Le Fay, Nimue e Circe, já que lia muita mitologia, e ficou bastante surpresa ao descobrir que eles realmente existiram como figuras históricas. Embora Alexandra simpatizasse com o ponto de vista de Grinder, ao final da aula ela ainda desejava que eles tivessem passado mais tempo aprendendo sobre bruxos e bruxas famosos. Finalmente, ela teve sua primeira aula regular, exercícios mágicos práticos. Ela chegou a uma sala grande com chão de terra batida, em uma ala da academia separada das outras salas de aula em que estivera. Havia muito mais alunos ali do que em qualquer outra aula, e não apenas alunos da sexta série. Ela viu alguns postes de metal altos com aros no topo, uma fileira de barris e vários círculos e divisórias retangulares fincados na terra para delimitar as seções do chão. Oi, disse ela a David ao encontrá-lo ao lado de Constance Forbiarance. Parece um estábulo, mais ou menos. Ela gesticulou em direção às grandes portas de madeira que, em sua opinião, davam para o exterior, embora, devido à disposição da Academia Sharbridge, nem sempre tivesse certeza de onde estava olhando em relação ao exterior. Ele assentiu. Exercícios mágicos práticos. Acho que fazemos atividades como esportes bruxos e aprendemos a voar em vassouras e coisas assim. Ei, que aulas você tinha se não estava conosco em teoria da magia, alquimia e estudos sociais bruxos? Aquele deve ser o professor, disse Alexandra, apontando para um homem baixo e gordo, quase tão redondo quanto uma bola, que se aproximava deles com dificuldade, sua capa arrastando no chão. Ele parecia um professor de esportes ou de equitação muito improvável, mas era uma distração bem-vinda da pergunta de David. Boa tarde, alunos, disse ele, ofegante. Sou o Sr. Bludgelig. Esta aula será dedicada a exercícios práticos de magia em um ambiente divertido. Alguns de vocês já podem estar interessados em esportes coletivos ou no sempre popular clube de duelos. E esta aula é onde vocês poderão aprimorar suas habilidades em preparação para os testes de quadribol e quadpot no próximo mês. Depois disso, Bludgelig separou todos os alunos por série e mandou-os do sexto ano para se juntarem a outra jovem bruxa chamada Senhorita Gambola, que parecia pouco mais velha que Gwendolyn. Embora todos esperassem ter aulas de vassoura, em vez disso, foram instruídos a formar um círculo ao redor de um dos anéis fincados no chão de terra batida, e a bruxa despejou um saco de bolas sobre a terra compactada. Havia mais de uma dúzia de tamanhos e cores variadas, feitas de madeira, metal, argila e borracha. Bolinhas de plástico, gemeu Darla.
Tenho certeza de que muitos de vocês já brincaram de bolinhas de gude em casa, disse a senhorita Gambola. Mas é um jogo completamente diferente quando se usam varinhas, e esta é uma oportunidade para praticar o manejo das varinhas. É brincadeira de criança, resmungou Darla. Apesar da insatisfação de Darla, as outras crianças estavam bastante entusiasmadas por terem algo em que realmente usar suas varinhas, e logo estavam torcendo enquanto duplas ou equipes se posicionavam ao redor do círculo. Pelo que Alexandra pôde perceber, o jogo de bolinhas era semelhante ao de bolinhas de gude, exceto que os jogadores usavam magia para empurrar as bolinhas para fora do círculo, tentando impedir que seus oponentes fizessem o mesmo. Logo se descobriu que havia muitas regras complexas sobre como e quando uma bolinha podia ser movida, quantos pontos ela valia e quando outros jogadores podiam participar, e muitas regras pareciam ser inventadas na hora, causando discussões tão acaloradas quanto o próprio conflito do jogo. Como a maioria deles era novata no uso de varinhas, sua habilidade de empurrar as bolinhas magicamente era limitada. Ficou evidente que algumas crianças eram muito melhores nisso do que outras. Alexandra ficou satisfeita ao descobrir que conseguia gerar uma força considerável em comparação com a maioria dos outros alunos do 6º ano, embora sua mira deixasse a desejar. Ela tentou não demonstrar satisfação quando Angelique mal conseguiu fazer a menor e mais leve bola de borracha se mexer. Depois disso, Angelique se juntou a Darla, ficando afastada do grupo, distante e tagarelando sobre assuntos muito mais interessantes e maduros do que uma brincadeira boba de criança, como elas repetiram várias vezes, em voz alta. Alexandra agora fazia dupla com David, que se saía muito bem, embora não parecesse ter o talento de Alexandra para acertar as bolas. Mas quando Constance e Forbiarance ficaram do outro lado do círculo, ficaram boquiabertas ao ver os gêmeos de Ozark acertarem, girarem e quicarem as bolas em todas as direções com movimentos ágeis de suas varinhas. Logo eles limparam o círculo e ficaram vermelhos como um pimentão enquanto todos aplaudiam. Vocês duas são incríveis, exclamou Alexandra, correndo em volta do círculo para parabenizá-las. Alexandra era extremamente competitiva, mas não era uma má perdedora por natureza. As gêmeas coraram ainda mais. Oh, por favor, não se preocupe tanto conosco, disse Constance. É indecoroso, disse Forbiarance. A maioria das crianças da região de Ozark brinca com bolas de plástico, explicou Constance. Nós passamos muitas horas brincando um com o outro, concordou Forbiarance. Desde que éramos pequenas, acrescentou Constance. Bem, você deveria se juntar ao clube dos bolinhas de gude, disse outra criança. Constance e Forbiarance franziram o nariz em desaprovação. Gobstones é um jogo horrível, exclamaram. É repugnante, disse Constance. Que nojo, disse Forbiarance. Não te culpo, zombou uma voz familiar, alta o suficiente para silenciar as outras crianças. Ah, você estava falando dos seus dois novos colegas de reforço, não é? Alexandra se virou e viu Larry Albo, o garoto mais velho de cabelos cacheados que ela vira pela última vez saindo da sala do reitor naquela mesma manhã. David ficou tenso e parecia pronto para outra briga, enquanto Ana olhava nervosamente ao redor e percebeu que a senhorita Gambola estava com outro grupo de alunos em outro ringue. É verdade que você está em 5 turmas de reforço, pequena Amy, Larry disse, prolongando o som do M por um instante. O suficiente para que pensassem que ele ia dizer algo mais antes de terminar com senhorita Quick. Ele balançou a cabeça. Ouvi dizer que os nascidos trouxas tendem a ser um pouco mais lentos e menos mágicos do que o resto de nós. Mas você deve ter batido um novo recorde de reprovação em uma spam. Você conseguiu alguma coisa acima de abracadabra? Ou foi só trouxa do começo ao fim? Decolar, gritou David. Ele praticamente tremia de fúria. Larry riu e olhou para o menino mais novo e menor. Ou o quê? Ou você vai se meter em encrenca com o reitor de novo, disse Ana com a voz trêmula. Ou vou me meter em encrenca com o reitor de novo. Larry repetiu, imitando a voz de Ana em falsete, cobrindo a boca e erguendo as sobrancelhas em uma expressão de falso horror. Ana ficou vermelha. Alexandra já estava furiosa e sabia que seu rosto também estava ficando vermelho. Muitos dos outros alunos do 6º ano a olharam surpresos quando Larry revelou seu nível de proficiência na turma de recuperação, e ela flagrou Darla esboçando um sorrisinho de canto de olho. Ela deu um passo à frente até ficar com o queixo no peito de Larry e o encarou com um olhar furioso. Vá embora agora ou eu te dou um soco, disse ela. Larry deu um sorriso irônico. Tem tanta vontade assim de voltar para a sala do reitor? Não, né? Porque se a gente brigar de novo, você acha que o reitor vai acreditar que a culpa foi toda minha? O que acontecer comigo vai acontecer com você também. Eu não tenho medo do reitor. Então vá em frente, diz outra coisa. Aposto que eu consigo te vencer de qualquer jeito. Larry olhou para ela com desdém. Os punhos de Alexandra estavam cerrados, seus olhos, gélidos e sem piscar, eram verdes como esmeraldas, e ele sabia que ela falava sério. O fato de ele ser maior que ela não importava, o fato de terminar o dia, que começara na sala do reitor, com mais uma briga não importava. Alexandra não estava blefando e, pelo menos naquele momento, não se importava com as consequências. Sua boca se abriu como se fosse rosnar algo, e a voz de Alexandra tinha a mesma calma letal da senhora Green quando ela disse, mais uma palavra. Os olhos de Larry se arregalaram um pouco e seu rosto se contorceu de fúria. Mais do que qualquer outra coisa, ele gostaria de ter terminado o que começaram na casa de Grundy. Mas ele percebeu que a senhorita Gambola estava começando a se aproximar. Desafiar Alexandra só lhe renderia uma breve discussão na frente de outra professora. E ele tinha medo do decano Green. Ele tentou convencer a si mesmo de que estava agindo com integridade, não se rebaixando a ponto de deixar aquela garota imunda, sangue ruim, arrastá-lo para o nível dela. Enquanto se virava e saía pisando duro, mas com os olhos da maioria dos alunos da 6ª série em suas costas, e seus próprios amigos agora observando sua retirada também, ele sabia que não era assim que todos os outros viam a situação.
Alexandra sentiu todos ao seu redor soltarem um suspiro coletivo de alívio, mas seu rosto ainda ardia. E ela ainda estava a um passo de tentar lançar uma bolinha de gude na direção de Léo e Albo. Alex, disse David, tocando em seu braço. Ela se virou e olhou para ele, perturbada. Há algum problema? Perguntou a senhorita Gambola. Todos murmuraram que não e voltaram a jogar bolinhas de gude até o fim da aula de exercícios mágicos práticos. Foi somente quando David alcançou Alexandra e Ana, que estavam indo do quarto delas para o jantar, que ele conseguiu falar com ela novamente. Ei, Alexandra, você está brava comigo? Ela balançou a cabeça. Não, por que eu estaria? Ele deu de ombros. Não sei. Você pareceu chateada quando te chamei de Alex. Desculpe, sabe, se você não gosta desse nome. Ela pensou nisso por um instante. Só minha mãe me chama de Alex, disse ela. E meus amigos. Mas o que ela estava pensando era que apenas sua mãe, Brian e Bonnie a chamavam de Alex. David hesitou. Não somos amigos? Alexandra hesitou por um instante também e então sorriu para ele. Sim, claro que sim. Pode me chamar de Alex. Ela olhou para Ana. Você também, Ana. Está bem, disse Ana seriamente. Mas por um instante, um sorriso satisfeito cruzou seu rosto sério. Hoje à noite vamos ter detenção com aquele cara, Ben Journey, suspirou David. Eu sei. Ele me chama de Estrela, disse Alexandra, e entraram juntos no refeitório. Ela estava desconfortavelmente consciente de que muitos olhares estavam sobre ela. Os olhares de ódio de Léo e Albo, Benjamin e Mordecai Reis não a incomodavam. Mas ela imaginou que a essa altura todos já sabiam que ela estava fazendo 5 aulas de magia de reforço. Na mesa de sempre, Darla disse casualmente, bem, fico feliz que você não tenha se metido em mais encrenca, Alexandra. Você está ganhando bastante reputação, disse Angélique. Alexandra lançou-lhe um olhar fulminante. Como assim reputação? Por ser problemática, suponho, disse Angélique. Eu não sou problemática, disse Alexandra. Eu não comecei isso. Quem é problemático geralmente não é, disse Constance, de alguns assentos adiante. Alexandra olhou para Constance com consternação. Você também? As garotas de Ozark raramente eram tão francas em expressar suas opiniões. Constance corou. Desculpe, disse ela. Não quis dizer exatamente o que pareceu. Mas sabe, você é muito parecido com o problemático, disse Forbiarance. Alexandra franziu a testa. Você fala como se Troublezome fosse uma pessoa. Ela é, disse Constance. Talvez não seja uma pessoa real, disse Forbiarance. Mas é famosa no folclore dos Ozarks, disse Constance. Uma garota chamada Problemática. Nascida para causar problemas e batizada para causar problemas, pois é isso que ela é. Nenhum rapaz vai cortejá-la. Nenhum homem vai querer casar com ela. E aonde quer que ela vá, os problemas a seguem. As gêmeas conversavam sem parar, completando as frases uma da outra como sempre, quando Alexandra as interrompeu. Ótimo. Como se eu quisesse algum garoto me paquerando. Ela bufou. Então a encrenqueira sempre leva a culpa por problemas que não causou? Às vezes, disse Forbiarance. Frequentemente admitiu Constance. Mas ela também é culpada pelos problemas que ela mesma causou. Pois ela começa com a sua parte. Alexandra tinha certeza de que Constance e Forbiarance a olhavam com algo parecido com divertimento. Constance disse, é verdade, ninguém quer que sua filha seja problemática. Mas alguns dizem que tem que haver um problemático, continuou Forbiarance. Ou talvez haja algo muito pior. E, para surpresa de Alexandra, as gêmeas começaram a recitar, em uníssono, o que parecia ser uma cantiga infantil. Problema aflige, aflige, aflige. Causa problemas aonde quer que vá. Problema é perversa, arrogante e vaidosa. Problema é terrível, uma provação e uma dor. Problema é miséria, infortúnio e doença. Problema é calamidade perigosa e dolorosa. Problema é imprudente, implacável e ousada. Problema nunca se importa, nem faz o que lhe mandam. Problema é teimosa, mas corajosa como só ela. Problema fica quando outros fugiriam. Quando o problema está à espreita e todos os males são libertados. Problema finalmente está onde deveria estar. Quando terminaram, houve silêncio, pois todos à mesa delas estavam ouvindo, assim como várias outras mesas. Algumas crianças aplaudiram, outras riram sarcasticamente e mais dedos apontaram na direção de Alexandra. Constance e Forbiarance coraram, por terem atraído a atenção para si mais uma vez. Alexandra ficou um pouco indignada a princípio. Ainda lhe parecia que Troublezome tinha uma reputação ruim injustamente. Como não ficaria se foi ela quem recebeu um nome desses para começar? Mas a partir daquele momento, o apelido passou a perseguir Alexandra. Darla e Angelique riam enquanto usavam, outras crianças a chamavam assim em tom de deboche nos corredores. E aqueles alunos da 6ª série que a viram encarar Léo e Albo sussurravam o apelido pelas costas dela, com uma mistura de desdém e admiração. E Alexandra concluiu que, considerando os apelidos, encrenqueira não era tão ruim assim. Capítulo 10. Frango. A detenção com o Sr. Journey acabou não sendo tão ruim, embora Alexandra fizesse uma careta toda vez que ele a chamava de Estrela, e lançasse um olhar fulminante para David que achava a situação hilária. Bem pior era o fato de que ela e David tinham que ver os gêmeos Reis e Léo e Albo todas as noites, quando eles chegavam para cumprir suas detenções. Journey parecia ser o único zelador e jardineiro de toda a academia, embora, como explicou a David e Alexandra, recebesse muita ajuda, geralmente de alunos mal comportados, disse ele com uma piscadela. Mas grande parte do trabalho também era feita por elfos domésticos, ou melhor, era feita até recentemente. Agora, Clockworks realizava muitas das tarefas rotineiras, como tirar o pó, varrer, esfregar, polir, recolher o lixo e cortar a grama nos extensos gramados da Academia Sharbridge.
Os golems metálicos não eram muito inteligentes, e Diurney explicou que, embora pudessem ser deixados sem supervisão para certas tarefas rotineiras, qualquer coisa que representasse um desafio os confundia o suficiente para fazê-los congelar, ou então continuavam fazendo o que estavam fazendo, independentemente da dificuldade, muitas vezes com resultados desastrosos. Algumas crianças gostam de deixar manchas que desaparecem e poças que se aportam por aí quando os mecânicos estão limpando, disse Diurney. Os pequenos vão persegui-los até que suas engrenagens se desgastem se ninguém resolver essa bobagem. Eles também são péssimos em remover gnomos. Desgnomizar? Alexandra ficou curiosa com isso. Ela tinha visto gnomos em Larkin Mills, mas nunca havia considerado a possibilidade de se livrar deles. Não se preocupe, eu não vou te obrigar a fazer isso. Geralmente é tarefa para as crianças mais velhas. Os automatos são muito lentos e não são espertos o suficiente. Nunca imaginei que estaria lidando com algo que pudesse ser enganado por um gnomo. Diurney deu uma risadinha. Nem os professores do encrenqueiro, sussurrou Lowry, baixo o suficiente para que o zelador não ouvisse. Os gêmeos Rice riram baixinho. Eu achava que os cocheiros eram bons em se livrar de gnomos, disse David. É o que a Angelique diz. Tenho certeza de que ela gostaria que Honey fosse boa em alguma coisa, resmungou Alexandra. Sua mãe gostaria que você fosse bom em alguma coisa, sussurrou Lowry. Alexandra se virou para ele com um olhar assassino, mas ele adotou uma expressão de interesse estudado nos golems mecânicos enquanto Diurney os conduzia para fora. Não usamos mais cocheiros, disse Diurney. Cada um deles ficou responsável por um grupo de clockworkers. David foi enviado com seus clockworkers para limpar o refeitório, enquanto Alexandra supervisionava seus golems de limpeza, que esfregavam pisos e paredes nos corredores do lado de fora dos dormitórios dos alunos do 6º ano. Albo e os Rashes foram enviados para o aviário e os estábulos. Assim eles passaram todas as noites pelo resto da semana, enquanto as outras crianças trocavam de roupa e iam para fora ou para um dos salões estudantis. Darla e Angelique acenaram com expressões de simpatia ao passarem. Constance e Forbiarance assentiram para ela com ar culpado. Alexandra deu de ombros. Ana costumava vir conversar com ela no corredor, mas um dos professores que patrulhavam os corredores geralmente a expulsava, dizendo: a senhorita Quick está cumprindo detenção, não socializando. Aí tinha aquelas crianças que com um sorriso irônico diziam: não se esqueça daquele lugar ali, encrenqueiro. Depois da primeira noite, Alexandra já não se incomodava tanto. Sem dúvida, ter que ficar ali parada, à vista de toda a escola, deveria fazer parte do seu castigo, mas logo se tornou mais tedioso do que qualquer outra coisa. Na verdade, tudo o que ela fazia era observar os clockworkers limpando. O trabalho era tão simples que ela suspeitava que eles não precisavam de sua supervisão. Apenas uma vez ela teve que orientar um deles ao redor de um obstáculo. Na maior parte do tempo, parecia estar ali para impedir que outros alunos mexessem com eles. Quando ela voltava para o quarto todas as noites, já estava quase na hora de dormir. Ela ouvia Darla e Angelique conversando sobre xadrez bruxo, estalos explosivos ou varinhas musicais, enquanto Ana parecia passar as noites estudando. Alexandra nunca havia dedicado muito tempo aos estudos, mas lia bastante. E seus livros didáticos eram tão interessantes quanto os livros de mitologia e contos de fadas que lia em casa. Ela também tinha um desejo ardente de escapar das aulas de magia de reforço e do estigma associado a elas. Com esse incentivo, ela realmente fazia a lição de casa diligentemente e até lia as páginas seguintes dos livros didáticos. Seus pais e professores da escola primária Larkin Mills teriam ficado impressionados. Alexandra achava que era muito mais inteligente e talentosa do que os outros alunos de suas turmas, mas geralmente pensava assim também em Larkin Mills, só que não se importava o suficiente com as notas ou os trabalhos escolares para se preocupar com isso. Agora, ela se ressentia do fato de estar aprendendo magia mais lentamente do que se estivesse em uma turma regular. Tinha certeza de que até o Sr. Hobbes, o Sr. Newton e o Sr. Grui deviam estar percebendo seus esforços. Não tinha tanta certeza quanto a Sra. Grinder, que continuava a divagar em sua aula de História do Mundo Bruxo, reclamando do Departamento de Educação Mágica, do Congresso dos Bruxos ou do Governador-Geral, que aparentemente era um porco insuportável, conservador e sexista. Na aula prática de magia, eles continuaram jogando jogos que envolviam o uso de suas varinhas para mover ou transformar coisas. Alexandra percebeu que as crianças mais velhas frequentemente jogavam jogos semelhantes, mas com resultados muito mais impressionantes. Ela também ouviu muito mais sobre quadribol e quadpot. Os testes para o time seriam em algumas semanas. David estava determinado a entrar para o time de quadribol, apesar de eles só terem suas primeiras aulas de vassoura na sexta-feira. Alexandra não se interessava por esportes coletivos até descobrir que quadpot envolvia uma bola explosiva. No jantar, perto do fim da semana, ela e David conversavam sobre jogos de vassoura. Benjamin e Mordecai Rice passaram por perto e cantarolaram em voz baixa. O problemático é perverso, arrogante e vaidoso. O problemático é terrível, uma provação e uma dor. Constance e Forbiarance coraram e baixaram o olhar enquanto os gêmeos Rice continuavam em direção à mesa deles. Sentimos muito, disse Constance em voz baixa. Está tudo bem, disse Alexandra, interrompendo-os antes que pudessem começar outra troca de autodepreciação e pedidos de desculpas. Por que você está tão interessado nessa coisa de quadribol, afinal? Perguntou Alexandra a David. Ana disse que é jogado principalmente na Europa. Também se joga aqui. Só que o quadpot é mais popular. Por que você tem tanto interesse no quadpot? Porque tem uma bola explosiva, respondeu Alexandra, entusiasmada.
Você sequer sabe as regras do quadpot, ou só sabe que tem uma bola explosiva? Perguntou David sarcasticamente. Angelique deu uma risadinha do outro lado da mesa. Quadribol parece jogo de menininha, disse Alexandra. Quem quer correr atrás de um pomo de ouro? David franziu a testa. Nem comece comigo, encrenqueiro. E para sua informação, o quadribol também é perigoso. Os jogadores são perseguidos por essas bolas homicidas chamadas balaços, que vêm atrás de você como mísseis teleguiados. O que é um míssil? Perguntou Darla. É como um cruzamento entre um balaço e um COD, disse David. Eles te perseguem e depois explodem. E os trouxas brincam com eles? Perguntou Darla com um tom de dúvida. Alexandra e David se entreolharam e balançaram a cabeça negativamente. Sabe, disse Darla com ar despreocupado, não tenho certeza se eles permitem que alunos de turmas de reforço pratiquem esportes em equipe. Principalmente se estiverem de castigo, disse Angélica. Aliás, belas redações. Ela riu baixinho novamente. David e Alexandra coraram. As redações deles sobre a importância do comportamento adequado para jovens bruxos e bruxas foram afixadas nos murais de todos os corredores dos dormitórios, do 6º ao 12º ano, juntamente com redações semelhantes de Léo Albo e Benjamin e Mordecai Reis. Alexandra teve que revisar a sua várias vezes. Seu primeiro rascunho terminava com: mesmo que algum idiota arrogante realmente mereça levar uma surra, é errado, especialmente em público. Porque mesmo que isso ensinasse uma lição ao imbecil feio, nojento e fedorento, fazer isso na frente de testemunhas é realmente estúpido e também deixa a Academia Sharbridge com uma má reputação. A senhorita Marmen informou Ad que aquele não era exatamente o nível de arrependimento que o decano esperava, e foram necessárias mais algumas tentativas até que a redação de Alexandra fosse considerada adequada. Sairemos da detenção na próxima semana, disse David, mas parecia um pouco preocupado. E logo estarei livre das aulas de reforço, declarou Alexandra com confiança. David olhou para ela, tão surpreso quanto as outras crianças, e perguntou: quem disse isso? Alexandra deu de ombros. Aposto que se eu refizesse o SPON agora, tiraria uma nota melhor. Eles não podem nos manter nas aulas de reforço para sempre, podem? Só um decano pode te tirar das aulas de reforço, disse Ana. Então perguntarei ao reitor, disse Alexandra. Houve silêncio à mesa, e então David deu uma risadinha. É mesmo? Alexandra o encarou novamente com raiva. Ah, qual é? Disse David. De jeito nenhum você vai perguntar ao reitor. Quer apostar? Respondeu ela, desafiadoramente. Faz apenas uma semana, disse Darla. Você não ousaria incomodar o reitor tão cedo, principalmente agora. Ela riu, mas o riso se tornou incerto quando Alexandra fixou o olhar na outra garota. Não tenho medo da senhora Green, disse Alexandra. Todo mundo tem medo da senhora Green, disse Ana. Não sou, disse Alexandra. É mesmo, resmungou David, sem dúvida se lembrando do encontro deles no gabinete do reitor, quando a senhora Green pairou sobre eles como um espírito furioso de vingança, irradiando raios e malícia. O rosto de Alexandra se fechou em uma expressão tempestuosa. Era um olhar que Brian Seaburi teria reconhecido. Certo, faça isso, disse David. Prove que você não é covarde. Frango, exclamou Alexandra, irritada. David suspirou e balançou a cabeça. Estou só brincando. Vamos lá, você sabe. Mas Alexandra não quis mais ouvir nada. Amanhã, disse ela. Você só vai ver. De jeito nenhum vou assistir. David olhou fixamente para ela. Não seja boba, Alex. Eu estava brincando. Por que ela teria que provar que não é uma covarde? Perguntou Darla, confusa. Mas Alexandra já estava saindo da mesa, satisfeita com o jantar e determinada a passar o pouco tempo que lhe restava antes do encontro com Ben Journey para a detenção estudando seus livros didáticos. Teimosa, suspirou David balançando a cabeça enquanto todos a observavam partir. Que problemático, sussurraram Constance e Forbearance. Ao chegar ao seu quarto, Alexandra abriu a escrivaninha para pegar seus livros didáticos e pergaminho, e imediatamente percebeu que algo estava faltando. O medalhão que também havia deixado lá. Charlie, onde está meu medalhão? Ela exigiu. O corvo grasnou e bateu as asas, agitado. Alexandra olhou em volta, dentro e embaixo da gaiola, depois vasculhou o quarto que dividia com Ana e, por fim, se virou furiosa para sua companheira. Eu disse que você podia ficar com ele, não escondê-lo, disse ela. Agora devolva. Charlie grasnou novamente, desta vez com um tom mais estridente e raivoso, enquanto se inclinava para a frente, com o bico apontado para ela. Alexandra franziu a testa, examinando sua mesa e depois olhando para Charlie. Ela não havia pensado em trancar a gaveta da mesa, mas não tinha certeza se Charlie era forte o suficiente para abri-la. Por outro lado, sabia que os corvos eram inteligentes, e talvez Charlie ainda estivesse um pouco mais forte do que o normal depois do feitiço que ela lançara na ponte invisível. Eu quero muito meu medalhão de volta, Charlie, disse ela. Uma coisa é você brincar com ele, mas ele é importante para mim e você não deveria ficar roubando minhas coisas. Charlie emitiu um som baixo e vibrante, olhando para Alexandra com a cabeça inclinada para o lado. Ela franziu a testa, infeliz. Eu detestaria ter que começar a trancar sua gaiola, disse ela, e carregou seus livros para fora do quarto, em direção ao salão da sexta série. Ela só conseguiu ler um capítulo de poções para iniciantes antes de ir para a detenção. Correu de volta para o quarto e percebeu que Charlie tinha sumido quando jogou os livros de volta na escrivaninha, mas o medalhão também estava lá. Então, correu para o escritório de Ben Journey, para o seu turno de babá da Clockworks naquela noite. No dia seguinte, Alexandra foi um exemplo de diligência e atenção nas aulas. David pouco comentou, mas pareceu intrigado com a placidez incomum dela durante as aulas de feitiços e transfiguração. Depois de uma semana, o Sr. Newton ainda passava boa parte da aula treinando-os em posições e movimentos básicos da varinha, mas já começava a falar sobre encantamentos e prometia que na semana seguinte talvez pudessem lançar alguns feitiços.
Nem mesmo o Sr. Gru encontrou qualquer defeito em seu comportamento ou em suas folhas de exercícios, nas quais ela listou corretamente os 6 ingredientes encontrados em todas as poções do 6º ano e as propriedades de 11 delas, uma a mais do que ele havia pedido. Ela estava impaciente, no entanto, porque eles ainda não tinham posto as mãos em nada além dos livros. O armário de suprimentos de Gru permanecia trancado e seus caldeirões continuavam frios nas prateleiras durante a aula de alquimia de recuperação. Embora Alexandra soubesse, pelo que David lhe contará, que a turma regular do 6º ano estava finalmente preparando suas primeiras tinturas medicinais menores, Alexandra ainda estava confiante e alegre quando ela e os outros alunos do 6º ano se reuniram para a aula prática de magia. Ela viu que a maioria dos alunos estava reunida em volta de uma grande estátua de bronze. A estátua se erguia sobre todos eles, e Alexandra achou o homem gordo e barbudo familiar, até perceber que era o mesmo bruxo cujo retrato ficava pendurado sobre a entrada do corredor da fraternidade Delta Delta Kappa Tau. Alexandra também ficou surpresa ao ver a senhora Shirtliff. Ela não a via desde seu spawn e não tinha certeza de qual aula ela lecionava. Ainda vestido com couro preto, Shirtliff sorriu de forma tensa para os estudantes reunidos. Boa tarde. Entendi que vocês passaram a semana inteira jogando jogos em que praticavam movimentação de objetos. Isso é um bom treino para o desafio de hoje, que é simples. Movam esta estátua. Ela está brincando, murmurou David, olhando de cima a baixo para a estátua de bronze, que devia pesar tanto quanto um carro de bom porte. Não estou brincando, disse Shirtliff. David começou, embora Alexandra achasse que talvez estivesse reagindo aos olhares de descrença e consternação estampados nos rostos de muitos alunos. É claro que não espero que muitos de vocês consigam movê-lo, e muito menos que consigam movê-lo muito longe. Mesmo muitos alunos do 1º e 2º ano terão dificuldades com essa tarefa. No entanto, é bom encarar um desafio difícil de vez em quando. Então, tentem todos. Não há vergonha em falhar, apenas em não tentar. Um a um, os alunos mais novos, do 6º ao 8º ano, se alinharam e apontaram suas varinhas para a estátua de bronze. Os alunos do 7º e 8º ano usaram encantamentos, tentando lançar feitiços de flutuação ou relâmpago com pouco efeito, enquanto os alunos do 6º ano, que tiveram poucas oportunidades de aprender muitos feitiços, basicamente apenas se concentraram e apontaram suas varinhas com ainda menos efeito. Darla e Angelique desistiram depois de alguns instantes. David se concentrou até suar frio, mas a estátua mal se moveu. Ana tentou levitar a estátua e então proferiu um encantamento em chinês. Ela foi a mais desanimada de todos com seu fracasso. Constance e Forbiarance ficaram juntas em frente à estátua e apontaram suas varinhas ao mesmo tempo. Levostatua, disseram em uníssono. Alguns dos alunos mais velhos já haviam tentado aquele encantamento, e parecia que os Pritchards estavam imitando-os, mas a estátua se moveu, apenas alguns centímetros. Muito bem, disse a senhora Shirtliff. Eles trapacearam, protestou Leori. Era para ser um de cada vez. Isto não é uma competição, Albo, disse Shirtliff. Por que você não tenta? Alexandra deu um sorriso irônico para ele enquanto Leori erguia a varinha. Ele dispensou-lhe um olhar de desprezo e disse, axiu estátua. A figura de bronze cambaleou um pouco em sua direção e depois voltou a repousar sobre sua base. Boa ideia, Albo, disse Shirtliff. Ele sorriu, mas não percebeu o tom sarcástico da voz dela. Seu sorriso se desfez quando ela continuou. Você pensou no que aconteceria se isso tivesse realmente funcionado? Há um motivo para os feitiços de invocação não serem ensinados até o 9º ano. Ele recuou para o meio da multidão em meio a risos nervosos. Em seguida, os gêmeos Rais deram um passo à frente, olhando para Constance e Forbiarance com irritação antes de erguerem suas varinhas e berrarem a plenos pulmões. Levostatua. Oscilou, mas não se moveu. Constance e Forbiarance desviaram o olhar, com expressões cuidadosamente neutras. Alexandra deu uma gargalhada, fazendo com que os garotos de Ozark se virassem em sua direção, vermelhos de vergonha, ainda segurando suas varinhas. Bem, Quick, vamos ver o que você consegue fazer, então, disse a senhora Shirtliff bruscamente. Os Rashes abaixaram suas varinhas e recuaram, com um sorriso irônico. Alexandra tinha consciência de que todos a observavam enquanto olhava para a pesada estátua de bronze. Ela encarou por um instante, depois ergueu a varinha e disse, esta estátua enorme pesa 1 tonelada. Movê-la não é nada divertido, mas será mais fácil quando ela for menor. Então encolhe até que eu fique muito, muito mais alta. Todos riram, mas muitas crianças se assustaram quando a estátua realmente encolheu até a altura dos joelhos de Alexandra. Ela deu um passo à frente e a pegou com algum esforço, pois ainda era bastante pesada, e a levou até a senhora Shirtliff. Você não disse como tínhamos que movê-lo, disse ela. A senhora Shirtliff deu-lhe um leve sorriso. Não, eu não fiz isso. Muitas crianças ainda riam. Ela usou versos ruins, disse alguém. Isso é mágica de bebê, disse Leori. Shirtliff gesticulou com sua varinha e levitou a estatueta das mãos de Alexandra, colocando-a de volta no chão. Em seguida, com outro feitiço, restaurou-a ao seu tamanho original. Continuem praticando, disse ela aos outros alunos. O que é um verso ruim? Perguntou Alexandra à senhora Shirtliff. Lançar feitiços usando uma rima improvisada, como você fez, disse a professora. Isso geralmente não é feito, exceto por crianças pequenas e alguma bruxa amadora sem instrução. Não vejo por que não seria mágica de verdade se funcionou, disse Alexandra irritada. Shirtliff olhou para ela de cima. Pensar fora da caixa, Quick, é um talento valioso, disse a professora. E versos ruins ou não, isso foi bastante impressionante, especialmente para a sua idade. Ela olhou para cima e observou alguns alunos do 8º ano tentando mover a estátua, conseguindo movê-la mais alguns centímetros. Mas por mais irritante que seja essa busca pela padronização, há razões para ela.
Se você tentasse esse mesmo feitiço novamente, acha que funcionaria? Alexandra pensou por um instante e disse, provavelmente não. Tenho que inventar uma nova cada vez que quero tentar fazer alguma coisa. Sheercliff assentiu. Talvez daqui a alguns anos, quando você estiver cursando teoria mágica avançada, você entenda o porquê. De qualquer forma, uma bruxa bem treinada poderia mover aquela estátua com uma ou duas palavras, em vez de uma rima infantil. E se você continuar a usar versos ruins, isso vai se tornar uma muleta. Não me deixe ouvir você usando isso de novo, ou vou te obrigar a escrever outra redação. Alexandra parecia descontente ao se juntar novamente aos seus amigos. Ana pareceu mais compreensiva do que impressionada. Você realmente não quer ser vista usando versos ruins. É considerado de classe baixa, disse Darla. Ou infantil, disse Angelique. Afinal, que tipo de rima era essa? Perguntou David. Alexandra revirou os olhos. Você não estava reclamando das minhas rimas quando elas salvaram sua vida, observou ela. David pareceu visivelmente constrangido. É verdade. A aula terminou. Normalmente, isso lhes dava um tempinho antes do jantar, mas Alexandra saiu apressada em uma direção diferente daquela que ia para o salão da fraternidade Delta Delta Kappa Tau. Aonde você vai, Alex? David gritou atrás dela. Para ver a senhora Green. Ela marchou em direção à secretaria acadêmica, deixando suas amigas olhando para suas costas. A senhorita Marmee não achou graça. Já fois mandada aqui para ser disciplinada de novo? Perguntou ela, olhando para o retrato acima da cabeça de Alexandra. Não, disse Alexandra. Quero ver Jean Green. A senhorita Marmee pareceu surpresa. Você quer ver o reitor Green? Para quê? Quero falar com ela sobre as minhas aulas. Enquanto a senhorita Marmee a encarava incrédula, Alexandra endireitou-se e tentou parecer súplicada. Quer dizer, não precisa ser agora, senhorita Marmee. Eu poderia marcar uma consulta. Claro que não será agora, respondeu a secretária, irritada. A senhora não pensa que pode esperar ver a reitora quando lhe convém? A reitora da academia não se envolve com os horários individuais dos alunos. Se precisar falar sobre suas aulas, o coordenador do seu ano é quem deve tratar disso. Tem certeza absoluta de que quer falar com a reitora Price, mocinha? Se isso for uma perda de tempo para ela, ela não ficará mais satisfeita do que o reitor Green. Tenho certeza, disse Alexandra. Marmee lançou-lhe um olhar vesgo de sua posição acima dela, depois suspirou. Muito bem. Ela se virou para a escrivaninha pintada atrás dela e abriu uma gaveta para pegar um pergaminho, que desenrolou e examinou por cima dos óculos. A senhora Price tem a manhã de segunda-feira disponível. Esteja aqui depois do café da manhã, mas antes da sua primeira aula. Sim, senhorita Marmee, disse Alexandra, e se virou para voltar aos dormitórios. Ana esperava, nervosa. Relaxe, disse Alexandra. Eu marquei uma consulta. A senhorita Marmee não me deixou ver o reitor Green. Ela disse que eu tenho que falar com o reitor Price. A disse Ana, com um olhar de alívio. Antes de saírem para jantar, Charlie grasnou para ela. Alexandra notou algo aos pés do corvo. Seu medalhão. Obrigada, Charlie, disse Alexandra. Ela estendeu a mão para pegar o medalhão, e desta vez Charlie não resistiu quando ela o tirou de sua mão. Embora os olhos negros e brilhantes do pássaro seguissem avidamente a peça de ouro reluzente, Alexandra guardou o medalhão no bolso. Não pegue mais nada meu, está bem? Charlie emitiu um som estridente e desagradável. Tecnicamente, a detenção que Alexandra cumpria com David Lowry e os Rashes terminava todas as noites quando suas áreas designadas estavam limpas. Para cada um deles, levava praticamente o mesmo tempo. Mas naquela noite, o grupo de Alexandra parecia mais lento que o normal e pior, a limpeza estava desleixada. Deixaram marcas nas janelas e poças de sujeira no chão, que esfregavam repetidamente sem sucesso. Alexandra tentou orientá-los a limpar direito e até pegou um esfregão, o que lhe rendeu olhares extremamente estranhos dos alunos que passavam. Uma coisa que Alexandra notara em seu breve tempo na Academia Sharbridge era que as crianças bruxas não pareciam trabalhar muito, nem mesmo para limpar seus próprios quartos. Aparentemente, mesmo naquelas casas bruxas que não tinham elfos ou robôs, quase tudo era feito com uma varinha e alguns feitiços, geralmente pelas mães. Até Ana olhou para Alexandra como se ela fosse louca quando perguntaram se elas teriam que lavar suas próprias roupas. Ana presumia que as roupas sujas desapareceriam magicamente do cesto e reapareceriam magicamente limpas e dobradas em suas comodas. Se isso era feito por elfos, robôs ou uma bruxa da lavanderia, nunca passou pela cabeça da outra garota. Alexandra estava tentando ajudar suas Clockworkers a terminar de esfregar o salão da Delta Delta Kappa Tau, e depois de uma hora de trabalho, as paredes e o chão ainda estavam encardidos e manchados. O horário em que normalmente terminavam já havia passado, e Alexandra temia que ficasse lá a noite toda quando Ben Journey finalmente viesse procurá-la. Olá, estrelinha, disse ele gentilmente. Seus amigos já terminaram. O que está te atrasando? Esses mecânicos idiotas não estão limpando direito, disse ela. Eles ficam batendo os esfregões e esquecem de jogar a água suja fora para pegar água limpa, e está demorando uma eternidade. Os encantamentos dessas máquinas às vezes precisam ser ajustados, disse Journey. E as engrenagens também. Vou dar uma olhada. Enquanto isso, não faz sentido você ficar limpando o mesmo lugar pelo resto da noite. Ele piscou para ela e pegou sua varinha, que era longa e surpreendentemente fina. Escorrificar, disse ele, apontando repetidamente sua varinha para poças, riscos e manchas. Elas desapareceram uma a uma. Alexandra ficou boquiaberta. Se você pode simplesmente limpar tudo com alguns feitiços, por que precisa do Clockworks? Journey deu uma risadinha. Bem, vocês não podem esperar que eu passe o tempo todo limpando a bagunça de vocês.
Além disso, o que mais alunos mal comportados teriam para fazer? O corredor não estava exatamente brilhando, mas pelo menos estava limpo. Muito bem, pode ir agora, Starshine. Vou levar os Clockworks de volta para onde pertencem. Obrigada, Sr. Dirney, disse ela, acenando para ele enquanto voltava para o seu quarto. Ela aproveitou o tempo que lhe restava até o toque de recolher para estudar. Até Ana ficou impressionada, já que normalmente Alexandra estava brincando com Charlie, tentando ensinar o corvo a falar, ou lendo sobre Quadpot ou criaturas mágicas enquanto a outra estudava. Alexandra estava determinada a estar pronta, assim que convencesse a Sra. Price a deixá-la refazer o exame SPAN. No entanto, o dia seguinte era sábado e, infelizmente, a detenção de Alexandra incluía o fim de semana. Ela pôde passar a primeira parte do dia com David e Anna. Darla e Angelique estavam socializando com outras crianças mais populares. E Constance e Forbearance raramente se aventuravam nas áreas comuns fora do horário de estudo, mas depois do jantar, ela e David tiveram que ir buscar seus clockworks e materiais de limpeza novamente e esfregar os corredores e a cozinha, respectivamente. Alexandra percebeu Larry e os Hash sorrindo de forma debochada enquanto ela e seus golems se afastavam. Larry, em particular, parecia um pouco convencido demais. Naquela noite, limpar o salão da Delta Capital foi novamente um pesadelo. Alexandra tinha a impressão de que os mecânicos estavam, na verdade, sujando ainda mais o lugar, e passou todo o tempo controlando minuciosamente o que cada um dos operários mecânicos fazia, em vez de se encostar na parede e sonhar acordada como costumava fazer enquanto os mecânicos limpavam. Muito depois do seu horário habitual de término, ela viu Larry e os dois Hashes atravessando o cruzamento no final do corredor, indo em direção aos dormitórios do 7º e 8º ano. Larry parou para acenar para ela. Divirta-se limpando, encrenqueira. Estaremos pensando em você enquanto aproveitamos o resto da noite. Então ele olhou furtivamente ao redor e, não vendo mais ninguém, sacou sua varinha e disse, Creomus. A poeira espirrou da ponta de sua varinha e se espalhou pelo chão que Alexandra e seus mecânicos finalmente haviam limpado. Com uma risada maldosa, Larry se virou e correu pelo corredor oposto. Alexandra estava com a varinha em punho e teria lançado um feitiço atrás dele. Não fosse o fato de ter se deparado com o bruxo severo cujo retrato estava pendurado na extremidade oposta do corredor. Ele a encarava com desaprovação. Você viu o que ele fez? Ela perguntou, indignada. Obviamente que não, já que você está de frente para o corredor e eu estou de costas para mim, disse o feiticeiro com ar pomposo. Mas eu consigo ver o que você estava prestes a fazer. Esse é o comportamento apropriado para uma jovem bruxa? Ela cerrou os dentes e guardou a varinha. Quase uma hora depois, Dirney voltou a si e a encontrou novamente. Acho que Larry, Benjamin e Mordecai sabotaram meu Clockworks, disse ela. Ela não ia dedurar a chuva de sujeira, mas ter que trabalhar com golems de limpeza que não limpavam era simplesmente injusto. Acho improvável, estrela cadente, disse Dirney lentamente. Você acha que não pensamos no que as crianças poderiam fazer com esses bichinhos? Ele deu uma risadinha. Tenho certeza de que você os enfeitiçaria para fazer todo tipo de coisa se não colocássemos feitiços de proteção neles. E mexer com o mecanismo não é magia fácil, de qualquer forma. Eles são extremamente complicados. Aliás, a maioria dos bruxos da minha idade nem os entende. Ele balançou a cabeça. Mas meus relógios estavam funcionando perfeitamente até ontem à noite. Ela insistiu. Eles fizeram alguma coisa, eu sei. Vou dar uma olhada neles, mas acho que você se sairia muito melhor se deixasse o passado para trás, disse ele gentilmente. Não seria melhor fazer amizade com aqueles garotos em vez de continuarem inimigos? Bruxos não deveriam lutar contra outros bruxos, Starshine, nem mesmo na sua idade. Alexandra assentiu com a cabeça, mas seu rosto não conseguiu esconder seus verdadeiros pensamentos. Enquanto Dirney usava sua varinha mais uma vez para limpar a bagunça, Alexandra observava em silêncio, tramando vingança. De volta ao quarto que dividia com Anna, ela contou a outra garota sobre suas suspeitas. Bem, o Sr. Dirney tem razão, disse Anna. É preciso ser um mestre artífice para encantar o mecanismo de relógio corretamente. Larry Albo está apenas na 8ª série, e os Hashes estão na 7ª. Duvido muito que sejam tão bons assim. Eles fizeram alguma coisa, disse Alexandra teimosamente. Bem, disse Anna pensativa. Ela olhou para Alexandra com hesitação. O quê? Perguntou Alexandra. Anna suspirou. Talvez eles não tenham colocado uma maldição nos seus golems, mas sim nos seus esfregões, baldes e esponjas, disse ela. Isso não seria tão difícil de fazer. Os olhos de Alexandra se arregalaram. É isso. Foi isso que eles fizeram. Tenho certeza. Anna, você é um gênio. O que você vai fazer? Perguntou Anna nervosa. Vou me vingar. Ai, eu não devia ter dito nada. Rugas de preocupação cruzaram o rosto de Anna. Não se preocupe. Não vou me meter em encrenca, disse Alexandra com confiança. Você sempre diz isso, murmurou Anna. Alexandra passou a primeira parte do domingo na biblioteca. A senhora Minder ficou surpresa quando Alexandra pediu livros sobre artifícios, mas admitiu que tinham alguns. Não posso lhe dar nenhum livro com encantamentos de verdade, disse a bibliotecária. Você ainda não tem idade suficiente. Mas temos alguns livros educativos sobre artifícios. A senhora Minder ficava encantada sempre que um aluno se interessava por algum assunto independentemente das aulas, e nunca lhe passou pela cabeça que as motivações de Alexandra pudessem não ser estritamente educacionais. Golems e engrenagens, os encantamentos que revolucionarão nosso futuro. Foi muito menos interessante do que a capa prometia.
Na capa, um esquadrão de golems mecânicos executava uma coreografia complexa. No entanto, ao abrir o livro, Alexandra descobriu que era praticamente um anúncio em formato de livro para os golems mecânicos Tokmagi marca registrada. Havia alguns capítulos sobre os amuletos colocados em suas engrenagens e juntas, e como as peças mecânicas eram montadas. Mas quando chegou a hora de cumprir sua detenção naquela noite, ela não havia encontrado nada no livro que lhe fosse útil. Léory, Benjamin e Mordecai olharam com malícia para Alexandra e David quando eles chegaram. Os corredores da sexta série estão meio sujos, disse Léory. Será que estão tão enlameados quanto o chão da cozinha? Disse Benjamin. David rosnou, mas Gurney apareceu com seus clockworks. Todos os seus equipamentos clockworks têm materiais de limpeza novinhos em folha, disse ele calmamente. Não quero que ninguém tenha problemas para terminar a tempo. Alexandra achou que ele lançou um olhar significativo para os 3 meninos mais velhos, mas eles permaneceram impassíveis. E ela se perguntou por que Gurney não fez nada se havia descoberto que seus esfregões e esponjas estavam amaldiçoados. Quase ninguém estava nos corredores na noite de domingo. Alexandra estava sozinha com suas mecânicas. A única pessoa com quem conversar era o retrato do velho mago pendurado sobre a entrada do corredor, e ela não achava que gostasse muito dele. Então, em vez disso, observou suas mecânicas atentamente enquanto limpavam. Pareciam estar fazendo um trabalho adequado. Na manhã de segunda-feira, ela tomou o café da manhã rapidamente. Ana parecia preocupada, mas Alexandra fizera prometer que não contaria a ninguém sobre seu encontro com a coordenadora do 6º ano. Vejo vocês na aula de educação física, disse ela às amigas e correu para a secretaria. O escritório do reitor Price ficava ao lado do reitor Green. Alexandra ficou sentada no banco por alguns minutos, tempo suficiente para notar um gato preto esgueirando-se pelo corredor vindo do escritório externo. Surpresa, ela se inclinou para a frente e estendeu a mão para chamar o gato, emitindo um ronronar. O gato lançou-lhe o olhar mais desdenhoso que se possa imaginar e passou por ela com o nariz e o rabo erguidos. Dean Price abriu a porta. Olhou para Alexandra com desdém, usando seu nariz fino, e então abriu a porta mais. Entre, senhorita Quick, disse secamente. Assim que Alexandra entrou em seu escritório, Price contornou sua mesa e sentou-se. Ao contrário do escritório da diretora-geral, que era impecavelmente organizado e intimidante. O escritório de Price estava repleto de armários abarrotados de pergaminhos. Sua mesa transbordava de rolos de pergaminho e as fotos em suas paredes pareciam ser tanto retratos de família quanto fotos de grupos de alunos e professores. Price olhou para um rolo de papel e Alexandra viu resultados spam impresso na parte superior. Então ela olhou para Alexandra. Bem, por que você pediu para me ver, senhorita Quick? Quero retomar o spam, respondeu Alexandra. Price piscou. Como é? Acho que a primeira prova não foi justa, disse Alexandra, sem se deixar abalar. Não me deram nenhum guia de estudos antes e tirei uma nota ruim em alquimia, sendo que nem fiz a prova, e tirei notas ruins em feitiços e transfigurações, mesmo sabendo usar feitiços e transformações tão bem quanto qualquer outro aluno do 6º ano. Só que ninguém me disse que eu não podia usar versos ruins. Agora tenho 5 aulas de reforço. O objetivo das aulas de reforço é a recuperação, disse Price, muito devagar e deliberadamente. Não é uma punição, senhorita Quick, mas estou aprendendo mais devagar do que se estivesse em uma turma normal. Price suspirou. Seus resultados no spam indicam que você não está preparado para as aulas regulares? Como eles podem saber? É um teste estúpido. Não me interrompa, mocinha. E cuidado com o tom de voz. Você está na Academia Sharbridge há menos de 2 semanas e todos os professores já sabem seu nome. Isso geralmente só acontece quando um aluno é excepcionalmente talentoso ou excepcionalmente problemático. Talvez eu seja as duas coisas, disse ela, carrancuda. Ela sabia que deveria ter ficado calada, mas a palavra problemática a irritou. Os olhos de Price se estreitaram perigosamente. Senhorita Quick, disse ela, você gosta de ficar de detenção? Não, senhora Price, murmurou Alexandra. O diretor enrolou o relatório spam. Não alteramos os horários no meio do semestre, exceto em casos excepcionais, e nenhum dos seus professores me indicou que você se enquadra em uma exceção. Você poderá refazer o spam quando retornar das férias de Natal, antes do início do próximo semestre. Alexandra ficou parada por um instante, e Price a encarou com um olhar penetrante. É só isso, senhorita Quick. Não se atrase para a aula. Sim, senhora Price, disse Alexandra, quase inaudível, e saiu arrastando os pés do escritório de Price. Sentindo-se derrotada, ela compareceu às aulas naquele dia com consideravelmente menos entusiasmo do que demonstrara na semana anterior. A aula de exercícios mágicos práticos foi uma distração bem-vinda. A senhorita Gambola e a senhora Shirtliff estavam ambas esperando pelos alunos do 6º ano com uma fileira de vassouras. Todos murmuraram animados. Isso mesmo, as aulas de vassoura começam hoje, disse a senhora Shirtliff. Deixe-me lembrar a todos que uma vassoura não é um brinquedo, e apesar dos dispositivos de segurança e freio colocados nessas vassouras de treinamento, voar é uma atividade inerentemente arriscada. Todos vocês farão exatamente o que lhes for dito, e nenhuma brincadeira será tolerada. Qualquer pessoa que violar essas regras ficará de castigo pelo resto do semestre, no mínimo. A Alexandra estava tão ansiosa quanto qualquer outra pessoa para começar a voar. No entanto, Shirtliff e Gambola passaram a maior parte da hora ensinando-lhes como as vassouras voavam e como controlá-las, enquanto as próprias vassouras permaneciam tentadoramente fora de alcance, intocadas no suporte. Finalmente, faltando 10 minutos para o fim da aula, os professores permitiram que cada aluno pegasse uma vassoura do suporte e subisse nela apenas o suficiente para se elevar alguns centímetros no ar. Alexandra se segurou, deixando os pés balançarem frouxamente, e silenciosamente impulsionou os pés para cima, até que Shirtliff a viu e disparou.
já está autossuficiente rápido. Embora estivessem desapontados por não poderem se movimentar livremente como viam alguns dos alunos mais velhos fazendo, todos estavam de ótimo humor ao saírem da aula de educação física, e David resmungou: se não tivéssemos ficado de castigo, poderíamos praticar depois do jantar. Alexandra tinha outros planos. Ela ainda estava lendo Golems e Engrenagens, no pouco tempo que tinha entre o jantar e a detenção. E na última parte do livro finalmente encontrou algumas informações sobre como os Clockworks recebiam suas ordens. Era tudo muito vago, no entanto. Eles não eram realmente inteligentes e, portanto, só podiam obedecer a comandos que se enquadrassem no estreito leque de ordens que eram encantados para entender. Durante sua detenção naquela noite, ela tentou ordenar que seus Clockworks dançassem e descobriu que eles o faziam, embora de forma desajeitada. A ordem finja-se de morto apenas os fazia parar completamente, enquanto suas tentativas de encenar batalhas de Kung Fu entre os golems fracassaram miseravelmente. Ela tinha que dar instruções para cada passo que davam, e fazer um deles executar um chute só resultava em sua queda. E assim foi pelo resto da semana. Alexandra prestou pouca atenção nas aulas, exceto na de educação física, na qual finalmente puderam ir para o pátio. Os alunos mais velhos brincavam com vassouras, e David começou a imitar as manobras que via os jogadores de quadribol praticando. Alexandra se sentia bastante à vontade em sua vassoura e se incomodava com as restrições impostas pela senhora Shearcliff, querendo voar mais alto e mais rápido. Em detenção todas as noites, ela continuava a experimentar com seus mecanismos. Ela concluiu que não sabia o suficiente sobre como seus cérebros encantados funcionavam para realizar a sabotagem que tinha em mente, a menos que trapaceasse. E assim foi naquela quinta-feira à noite, ela chegou cedo à detenção. Cedo o suficiente para encontrar Clockworks à sua espera antes mesmo da chegada do zelador ou de qualquer um dos meninos. Ela se lembrou do que a senhora Shearcliff havia dito sobre usar uma muleta, mas não ia deixar passar a oportunidade de se vingar de Léo e Albo e dos gêmeos Rice. Então ela pegou sua varinha e a ergueu em frente à fileira de cavalos Clockworks que iriam com os meninos mais velhos para os estábulos. Há coisas sujas para você limpar. Aqui estão as coisas sujas que eu quero dizer. Benjamin, Mordecai e Léo. Precisam de uma boa esfregada, faça parecer assustador. Só quando você estiver nos estábulos. Quando eles derem ordens, inverta os papéis. Use todas as esponjas, vassouras e esfregões. Até que eles implorem para você parar. Ela guardou a varinha rapidamente ao ouvir os meninos chegando. Acho que a encrenqueira pensa que se começar cedo, talvez consiga terminar antes da hora de dormir, resmungou Léo. Acho que terminarei antes de você hoje à noite, disse ela. É mesmo? Ele revirou os olhos. Os gêmeos e David foram os próximos a chegar, e então Ben Diurney entrou no depósito. Todos prontos e ansiosos para começar a trabalhar, perguntou ele com os olhos brilhando. Só mais uma noite, não é, crianças? Sim, senhor, responderam todos. Alexandra assobiava enquanto se afastava marchando com seus Clockworks. Ela realmente não tinha ideia se seu charme funcionaria. Sabia que suas rimas nem sempre surtiam o efeito desejado e raramente usará uma tão longa e complicada. Mesmo assim, esperava que pelo menos Albo e os Raches sofressem algum inconveniente. Ela obteve sua resposta quando todos retornaram ao escritório do zelador naquela noite. Léo, Benjamin e Mordecai estavam abatidos, machucados e desgrenhados, além de completamente encharcados. Eles encaravam seus Clockworks com raiva, mas esses olhares não se comparavam aos que lançaram a Alexandra quando ela apareceu. Ela sorriu docemente para eles, enquanto David apenas parecia confuso com a aparência deles. Quando Diurney saiu do escritório, ele parecia chocado. O que aconteceu com vocês, rapazes, em nome de Merlin? Exclamou ele. Alexandra e Léo trocaram olhares. Ela sustentou o olhar furioso dele, retribuindo o olhar com frieza e triunfo. A gente brigou, disse Léo. Por causa de quem ia limpar o quê? Brigando. Diurney ergueu uma sobrancelha e balançou a cabeça. Vocês poderiam levar mais tempo de detenção por isso, sabiam? Lamento saber que vocês dois não se dão bem. Agora estamos bem, disse Léo. Benjamin e Mordecai assentiram. Seus olhares também estavam fixos em Alexandra. Bom, isso é bom. Prometa-me que você vai se lembrar que somos todos bruxos aqui. E bruxas. Ele acenou com a cabeça para Alexandra. Precisamos nos dar bem. É importante estarmos unidos. Você entende o que estou dizendo? Ah, estamos unidos, rosnou Léo. Ótimo. Chega de brigas. A última coisa que o mundo bruxo precisa é de mais divisão. Ele sorriu e acenou, desejando boa noite, enquanto todos saíam do corredor de manutenção. Radicalista sentimental e fantasioso, disse Léo com desdém em voz baixa. Alexandra não conseguiu esconder a expressão de satisfação. David a olhava com desconfiança. Vocês dois, sangue ruins, estão mortos. Léo sibilou. Alexandra conteve David antes que ele pudesse atacar o menino mais velho. É melhor você tomar cuidado com essa boca suja, ou ela pode acabar lavada com sabão, disse Alexandra. E agora Benjamin e Mordecai tiveram que segurar Léo quando ele avançou em sua direção. Ela puxou David consigo pelo corredor da Delta Capital, deixando Léo e os Raches olhando feio para eles. David achou a sabotagem de Alexandra hilária. Ele foi para a cama depois que ela o fez jurar segredo, mas ela contou imediatamente para Ana quando voltou para o quarto. Ana ficou impressionada e horrorizada. Você não pode enfeitiçar a Clockworks para fazer isso, exclamou ela. Acho que posso, respondeu Alexandra. Se você continuar usando versos ruins, nunca vai aprender os feitiços certos, repreendeu Ana. E se continuar fazendo coisas assim, vai se meter em encrenca de novo. Léo e os amigos dele podiam ter te dedurado. Sim, mas aí elas seriam dedo duros e admitiriam que eu as venci, respondeu Alexandra com um ar de superioridade. Então, em vez disso, eles vão tentar se vingar e vocês vão continuar fazendo coisas cada vez piores uns aos outros. E se os Clockworks tivessem feito algo realmente ruim?
E se vocês fossem pegos? Vocês sequer pensaram no que poderia ter acontecido? Ana estava preocupada, mas sua voz soava muito parecida com a de Brian, o que dificultava para Alexandra ouvi-la. O fato de ela ter razão só a irritava ainda mais. E se você for pega? E se alguma coisa acontecer? E se você se meter em encrenca? Alexandra imitou Ana, gesticulando com os braços em fingida histeria. Você alguma vez faz alguma coisa além de se preocupar com o que pode acontecer? E se você não fizer nada além de estudar o dia todo, sem nunca arriscar nada, e só se preocupar com o que seus pais e seus professores vão pensar? Sem fazer nada quando os idiotas te zoarem? Ana parecia magoada. Alexandra baixou os braços, mas era tarde demais. Bom, pelo menos não vou passar meu 6º ano fazendo aulas de reforço de magia e ficando de castigo, disse Ana, com rigidez, e virou as costas para Alexandra, deitando-se na cama sem dizer mais nada. Alexandra deitou-se na cama, sentindo-se zangada e triste, mas sem vontade de pedir desculpas ou admitir que estava errada. Ela nunca teve a intenção de magoar seus amigos, mas era orgulhosa e teimosa. Na manhã seguinte, Ana ainda não falava com ela, e Darla e Angelique, revezando-se para usar o banheiro compartilhado, perceberam a tensão entre elas e perguntaram o que havia de errado com vozes muito preocupadas. Ana e Alexandra deram de ombros e foram tomar café da manhã daquele jeito, indiferentes e sem responder. O que você fez? David sussurrou para Alexandra durante a aula de feitiços corretivos. Como assim? O que eu fiz? Alexandra sussurrou de volta. Por que Ana está tão chateada? Ela é muito sensível. Alexandra zombou. Tudo o que ela conseguiu dizer depois que eu contei sobre me vingar de Léory, Benjamin e Mordecai foi que eu não deveria fazer coisas assim e o que aconteceria se eu me metesse em encrenca. Sua voz se elevou enquanto ela imitava o tom de Ana novamente, e o Sr. Newton chamou Alexandra para demonstrar as 7 posições básicas da varinha. David suspirou e balançou a cabeça. Na aula de PME, Educação Militar Profissional, eles tiveram permissão para voar livremente pela primeira vez, com Shirtleaf e Gambola observando enquanto eles giravam, rodopiavam e mergulhavam em suas vassouras. Perto dali, os alunos do ensino fundamental e médio jogavam quadpot. De repente, Ana gritou quando Léory Albo fez uma manobra brusca muito perto dela, fazendo-a estremecer e quase cair da vassoura. Então, os gêmeos Reis passaram por Alexandra em disparada, tentando se aproximar tanto que ela também se desequilibraria bruscamente. Mas Alexandra simplesmente permaneceu sentada em sua vassoura, sem reagir ou alterar sua trajetória. Ela os acompanhou com os olhos enquanto eles davam a volta para mais uma passagem. Léory parecia estar voando em direção a David. Alexandra olhou por cima do ombro para a senhora Shirtleaf e a senhorita Gambola. Mas Shirtleaf estava dando uma bronca em Ana sobre como se equilibrar e Gambola observava outro grupo de planadores. Nenhuma delas parecia ter notado o que Léory e os Rashes estavam fazendo. Os meninos voavam de uma maneira quase imprudente, mas com cuidado suficiente para não ficar óbvio que estavam manobrando deliberadamente muito perto. Mais uma vez, alguém poderia ter chamado a atenção de um professor para o comportamento deles, mas eles teriam protestado sua inocência. E embora o professor provavelmente os mandasse voar mais longe, quem reclamasse pareceria um chorão e um dedo duro. E assim, ninguém disse nada. Mas à medida que os Rashes se aproximavam, Alexandra desviou para o espaço aéreo ocupado pelos jogadores do quadpot. Sai da frente! Gritou um garoto do último ano do ensino médio para ela. Alexandra agarrou a bola no ar e voltou correndo na direção dos Rashes. Alexandra, rápido! Berrou a senhora Shirtleaf. Alexandra a ignorou. Os Rashes se afastaram de David e a observavam. Suas expressões mudaram de repulsa para alarme quando ela avançou em sua direção e arremessou o Cod na cabeça de Benjamin. Ele rolou e teria caído da própria vassoura se o irmão não o tivesse segurado, e os dois se abaixaram e se esquivaram do Cod pouco antes de ele explodir. Alexandra mal teve tempo de ver Léory vindo em sua direção antes de se esquivar. Ele se virou e veio para cima dela novamente. Ela disparou pelo campo com Léory em perseguição. Alexandra desceu até que seus pés quase arrastassem na grama, rindo por cima do ombro. Ela se inclinou para frente e aumentou a velocidade. Léory fez o mesmo. Quase na orla da floresta que cercava a Academia Sharbridge, Alexandra puxou com força o cabo da vassoura. Ela sentiu a desaceleração repentina puxando o ar para trás enquanto a vassoura rangia e entortava, ao mesmo tempo em que fazia uma curva brusca de 180 graus, impulsionando-se para frente para que a vassoura continuasse acelerando. Léory tentou imitá-la e quase caiu, mas conseguiu se manter em cima da vassoura. Frango! Ela gritou para ele e fez um gesto obsceno antes de se lançar para frente. Gritando de fúria, Léory seguiu-a de perto enquanto ela se aproximava novamente dos campos de quadribol e quadpot. Ela ria alegremente, completamente absorta pela emoção de iludir e atormentar o outro garoto. Vou arar a grama com você, gritou ele, a alguns metros atrás dela. Alexandra sorriu e viu os jogadores de quadribol pararem para observá-los. Ela também viu os balaços, as bolas de metal que perseguiam os jogadores, circulando preguiçosamente à procura de novos alvos. Os jogadores de quadribol começaram a gritar com eles, mas Alexandra os ignorou, se ergueu e foi direto para os balaços. Com Léory quase em cima dela, ele não viu os balaços até que um deles quase lhe acertou a cabeça. Ele gritou e rolou, mergulhando de cabeça para baixo em sua vassoura. Alexandra teve que admitir que ele não era um mau voador, mas agora os balaços estavam perseguindo os dois. Alexandra desviou-se do campo e Léory acompanhou sua trajetória. Sua pirralha maluca, ele gritou para ela. Frango, ela gritou de volta. Os dois agora circulavam no ar, bem acima do solo.
Os rostos das outras crianças e dos professores eram apenas borrões indistintos. Os balaços ainda os perseguiam. Não havia batedores de quadribol para afastá-los, pois os jogadores de quadribol observavam os dois alunos mais jovens envolvidos em seu duelo aéreo. Larry quase alcançara Alexandra novamente, mas estava mais preocupado com os balaços que o perseguiam do que em tentar pegá-la ou derrubar sua vassoura. Alexandra também precisava ficar alerta e zigue-zaguear constantemente, pois, embora conseguissem se manter à frente das bolas voadoras em longas distâncias, os balaços eram capazes de breves rajadas de aceleração quando se aproximavam demais de um dos voadores, momento em que podiam realizar um ataque repentino capaz de ultrapassar qualquer um deles e derrubá-los de suas vassouras. Você vai acabar matando nós dois, ou nos expulsando, Larry exclamou, ofegante, ao finalmente conseguir alcançá-la. Você que começou, retrucou ela. Um balaço voou em direção aos dois e ambos rolaram para o lado. Alexandra começou a descrever um arco para baixo e a acelerar. Larry a seguiu, pois se ele ficasse para trás, os dois Blooders se concentrariam no alvo mais próximo. Alexandra descia em um ângulo íngreme, diretamente em direção ao chão do lado de fora das portas abertas do ginásio PME. Sua velocidade aumentava, devido à sua constante inclinação para a frente e à gravidade. Larry não teve escolha a não ser acompanhá-la, mas seu rosto empalideceu um pouco ao ver a velocidade com que o chão se aproximava. Temos que ir em direção aos professores, ou aos batedores do time de quadribol, gritou ele para ela. Vá em frente, covarde, ela gritou de volta para ele. Larry gemeu e segurou firme sua vassoura. Alexandra continuava a descer em alta velocidade em direção ao chão. O vento chicoteava seus cabelos e rugia em seus ouvidos. Ela via os rostos aterrorizados de seus colegas, mas eram apenas borrões que aumentavam de tamanho rapidamente. O chão estava cada vez mais perto. Ela ouviu Shirtliff gritando com ela e Gambola também soando mais como um berro, mas não conseguia entender o que diziam. O rosto de Larry estava pálido. Ele não tinha certeza de quão rápido sua vassoura conseguiria parar ou quão bruscamente conseguiria virá-la em velocidade máxima. Olhou para Alexandra e viu apenas uma determinação feroz em seu rosto. Ela segurava a vassoura com firmeza e se inclinava para frente como se estivesse presa naquela posição. E apesar de estarem a segundos de se chocarem contra o chão com força suficiente para abrir crateras na terra compactada, não havia sequer um lampejo de hesitação em seus olhos. Larry não teve escolha senão seguir Alexandra até o chão ou desviar. Com um palavrão, ele escolheu a segunda opção, puxou a vassoura para trás, freou bruscamente e foi atingido em cheio por um balaço nas costas. Pelo canto do olho, Alexandra viu Larry amarelar. O chão estava a um passo do chão quando ela estabilizou a trajetória. Uma guinada repentina e uma desaceleração no ângulo em que descia só a teriam enterrado na terra até a cintura, então em vez disso, ela cortou a descida para um plano descendente acentuado que a levou para dentro do ginásio, através das portas abertas, e quando finalmente diminuiu a velocidade o suficiente para descer da vassoura, teve que levantar os pés e dobrar os joelhos, sentando-se de lado na vassoura com o chão quase raspando seus nós dos dedos. Ela parou pouco antes de bater na parede oposta e saltou da vassoura. Quase uma centena de alunos que tinham presenciado o voo ousado de Alexandra, embora não soubessem o que o havia levado a acontecer, aplaudiram e vibraram. Mas os aplausos cessaram abruptamente quando a voz amplificada da senhora Shirtliff se sobrepôs ao tumulto. Senhorita Quick, Senhor Albo, venham aqui. Com alunos de todas as séries assistindo, Larry e Alexandra arrastaram silenciosamente suas vassouras em direção ao instrutor de voo furioso. Larry mancava um pouco e esfregava a região lombar. Frango, murmurou alguém enquanto Larry passava arrastando os pés, e risos e risinhos se espalharam pela multidão, muito mais do que quando alguém sussurrou problemática. Para Alexandra, a senhora Shirtliff olhou com desdém para os dois alunos e pareceu prestes a iniciar um longo e furioso discurso, mas então apenas balançou a cabeça e interrompeu o que quer que fosse dizer com um estalo audível dos dentes. Em vez disso, apontou para o prédio atrás deles. Gabinete do decano. Agora,